Olá, tudo bem? Eu sou Ana Carolina, estudante do curso de Psicomotricidade da UniCV, e hoje convido você a conhecer uma história inspiradora que une música, inclusão e superação. No episódio de hoje, dos Notas que Transformam, vamos conhecer a trajetória de Renato dos Santos Maranhão, músico e professor que há mais de 25 anos dedica sua vida à arte. Você vai descobrir como a música se tornou um instrumento de desenvolvimento e inclusão para alunos com deficiência intelectual e autismo na cidade de Catanduva. Então, prepare-se para conhecer uma história real e emocionante. Renato dos Santos Maranhão, músico e professor, transforma vidas em Catanduva com aulas de violino inclusivas. Renato, como começou sua trajetória na música e o que o que despertou, em você essa paixão da música tão cedo? Boa tarde, Ana, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Tarde. mostrando um pouco do meu trabalho, do que eu faço. Eu comecei aos 8 anos de idade, ainda eu era um menino, fui na igreja vendo a orquestra tocar e eu me apaixonei pelo violino. Desde então eu comecei a estudar e com o tempo fui me aprimorando. Aí passei a tocar não só na igreja, mas participei de algumas orquestras, toquei em casamentos também. E a gente é apaixonado. O violino é uma extensão de mim. Certo, isso é muito legal, né? Muito importante. E, Renato, como surgiu a ideia de ensinar música para pessoas com deficiência intelectual e autismo? Bem, não foi muito assim uma ideia, mas uma necessidade que eu percebi. Eu percebi que alguns alunos na aula de música eles tinham muita dificuldade por deficiências psíquicas e até motoras, e elas precisavam de uma atenção especial. Acredito eu que no ambiente onde eles estavam, eles não iam conseguir desenvolver. Então eu fui buscar informação, conversei com o encarregado e ele me deu a liberdade. Então eu tomei partido desses alunos e a gente começou a fazer um trabalho diferenciado do que eles estavam acostumados. E graças a Deus a gente tem obtido bastante resultado. Entendi. E quais foram os maiores desafios e as maiores conquistas que você vivenciou, com seus alunos até agora? Bem, teve bastante casos, né? Mas assim, o primeiro caso que acho que foi o que me chamou mais atenção foi do Jean. Ele é um garoto já homem, já de 20 anos, e ele já faz 2 anos que ele estava estudando a música e ele não tinha desenvolvido nada, não conhecia nada a respeito de nada mesmo. E ele é um garoto que não falta, não perde aula, ele tá sempre lá. E quando eu fiquei sabendo que ele estava 2 anos vindo na aula de música e não tinha desenvolvido nada, não tinha aprendido nada, eu fiquei perplexo com aquilo. Eu falei, não, eu preciso ajudar esse rapaz. Então foi a partir dele que surgiu a ideia também, né? E a gente começou a fazer um trabalho diferenciado. Lógico que eu tive uma rede de apoio que me ajudou também, uma psicopedagoga amiga minha. Ela me ajudou com materiais, com ideias. A gente começou a fazer um trabalho junto. Engraçado que na onde a gente leciona, não tem professora mulher. E eu conversei com o encarregado, ele expôs a ideia dela para ele, eles aceitaram e ela começou a participar das aulas. A gente fez um trabalho em conjunto e, e a gente começou um trabalho em conjunto quando, com pouco tempo, com as direções que ela me deu também, a gente conseguiu fazer um trabalho diferente com o Jean e ele passou a aprender. Também ele não tinha instrumento e Deus fez uma obra, preparou um instrumento para ele. A gente conseguiu e a gente começou a fazer diferente. Em vez de pegar só teoria, a gente começou a trabalhar com ele com o instrumento, como sempre, acredito que sempre deve ser feito assim. Eu acho que faz com que o aluno queira desenvolver mais, queira trabalhar mais, entendeu? A gente chama ele pra gente dessa forma. Você fica muito na teoria, fica meio cansativo. A música é algo meio complexo, tem muitas regras, muitas notas, tem detalhes, enfim. E para uma criança com um retardo psíquico como ele, é algo que é muito
muito difícil. Então, se a gente não trabalhar de uma forma mais lúdica, fica mais complicado para ele pegar. E a gente já estamos com o Jean, trabalhando com ele, acho que no período de 8 meses, e ele tem avançado, nossa, muito, muito mesmo. Hoje em dia ele já consegue ler todo um pentagrama, ele consegue reconhecer as notas, os valores, coisa que ele não sabia, ele só conhecia uma nota, e hoje em dia ele conhece todas as 7 notas, e ele consegue, sem palavra. Já surgiram outros, eu tenho um aluno com TDAH, que é o Caio, eu tenho um aluno com autismo, que é o Arthur, e tenho um outro aluno que também tem autismo, que é o Henrique. O Henrique também tem começado com a gente, está há pouco tempo, mas já tem mostrado bastante avanço já. Ah, legal. E de que forma você percebe que o aprendizado musical contribui para o desenvolvimento psicomotor e emocional dos alunos? Bem, hoje em dia, né, deixa eu te falar, qualquer instrumento que uma pessoa queira aprender ou tenta tocar, ele mexe tanto com a parte psíquica quanto com a parte motora, né? A gente trabalha tudo isso é, de forma, como é que fala? Simultânea, desculpa, Sim. de forma simultânea, né? Uhum. No caso do violino, que é o instrumento que eu leciono, a gente, além da parte motora, tem também a postura, né, que a gente tem que trabalhar. O Jean Caninha, já tinha falado dele, né? Ele é um garoto que tem uma dificuldade, ele tem as mãos meia Rígida. rígidas, ele não consegue acompanhar, não consegue segurar certo o violino. Eu tenho trabalhado com ele tenho arrumado algumas maneiras para trabalhar com ele. A gente está tendo alguns avanços, mas ele ainda tem bastante dificuldade. Mas eu percebo que ele tem melhorado bastante e ele tem animado mais depois que ele começou a treinar com a gente, né? Ele tem, enfim, e aí todo aquele movimento que a gente repete, que torna-se repetitivo, né? Faz com que a gente consiga melhorar. Sem falar no emocional também. Hoje em dia ele já tá até arranjando namorada. E ele comenta conosco sobre ser músico, que isso tem feito para ele, de que forma isso tem influenciado ele. É muito bacana. Então, de certa forma, aumentou a autoestima dele também, né? Aumentou a autoestima, é verdade. Bem, Ô, Renato, e que mensagem você gostaria de deixar para outras pessoas que desejam usar seus talentos para promover inclusão e transformação social? se eu não soubesse fazer nada, mas de alguma forma eu pudesse ajudar alguém, eu acho que eu faria. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para as pessoas, não importa o que você saiba fazer, importa que você ajude alguém. E essas pessoas precisam da nossa ajuda, então é o que eu acredito. Chegamos ao final deste episódio de Notas que Transformam. Quero agradecer imensamente ao Renato dos Santos Maranhão por compartilhar sua história e mostrar como a música pode mudar vidas. Agradeço também a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Espero que esse episódio tenha inspirado você a acreditar no poder da inclusão e da arte e da dedicação. Renato, mais uma vez, muito obrigada. Eu